Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Suporto você, mas acho que você é um baita de um jogador, um grande jogador. Qual é seu nome? Neymar. Poucas carreiras representam tão bem essa linha tênue entre amor e ódio quanto a de Neymar. Herói para muitos, vilão para outros. Mas se tem algo impossível de negar, é que assistir Neymar em seu auge era presenciar a arte em movimento. Seus dribles desconcertantes, seus golaços, suas comemorações irreverentes. Tudo isso era mais do que apenas futebol. Era liberdade, era alegria, era a essência do jogo brasileiro traduzida em cada toque na Tem que ter bola. alegria dentro de campo, né? Se não tiver alegria, dança. Neymar carregava consigo a magia do futebol arte e fazia o impossível parecer simples. Não à toa, foi nele que o Brasil depositou todas as suas esperanças. O garoto que cresceu ouvindo que um dia seria o melhor do mundo, que lideraria a seleção rumo ao tão sonhado Hexa. Todo mundo já ouviu essa história antes. O menino pobre, criado com uma bola no pé, que driblou o impossível, encantou o mundo e se tornou uma lenda do futebol. Uma história escrita desde cedo, com um destino que parecia inevitável. Mas, e se eu te dissesse que essa história não terminou como deveria? Neymar foi chamado de fenômeno, bruxo, gênio. Desde pequeno, ele estava destinado a ser o melhor do mundo. Mas os anos passaram e ele nunca foi. Por quê? O tempo correu. Messi e Cristiano Ronaldo acumularam títulos, prêmios, bolas de ouro. Enquanto isso, Neymar parecia sempre à beira da grandeza, mas nunca atravessava a linha. O que aconteceu? Falta de ambição? Más escolhas? Ou será que ele nunca teve chance de vencer esse jogo? Agora, Neymar está de volta ao Santos. Será esse um novo capítulo ou apenas um eco de algo que poderia ter sido? Há uma explicação para isso, algo que você e quase ninguém percebeu, e para entender essa história, precisamos voltar. Não ao começo, mas ao momento em que tudo começou a sair do controle. Se Neymar tinha tudo para ser o melhor do mundo, o que deu errado? Talento nunca foi o problema. Desde cedo, ele fazia o que poucos conseguiam. Driblava como ninguém, enxergava espaços onde ninguém via nada. Era a mistura perfeita entre técnica e ousadia. Algo que lembrava Ronaldinho, Romário, até Pelé. Mas talento, por si só, nunca foi suficiente para garantir um lugar no topo. A história do futebol já mostrou isso muitas vezes. Grandes jogadores que pareciam destinados à glória, mas que, por algum motivo, nunca chegaram lá. Com Neymar, foi diferente. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Muita gente acredita que o problema começou com suas escolhas. Mas e se eu te dissesse que pode ter começado bem antes? Quando Neymar saiu do Santos rumo ao Barcelona, o mundo comemorou. Ele estava no clube que poderia elevá-lo ao nível mais alto do futebol. Mas havia algo naquela mudança que passou despercebido. Algo que talvez tenha mudado sua trajetória pela primeira vez. No Barcelona, Neymar brilhou. Ganhou títulos, conquistou a Champions League, formou um dos trios mais letais da história do futebol. Mas algo parecia estar fora do seu controle. Enquanto Messi estivesse lá, todo o time giraria em torno dele. Neymar podia ser genial, mas o jogo não era dele. E essa foi a parte visível da história. Mas nos bastidores, havia uma outra realidade, uma que poucos realmente perceberam. E então veio a escolha que mudou tudo, a proposta do PSG, a chance de ser o líder absoluto. Mas será que essa foi uma decisão tomada por ele? Ou uma resposta ao que sempre exigiram dele? A ida para o PSG foi vendida como a oportunidade definitiva para Neymar conquistar o topo do futebol mundial. Mas existe um fator nessa mudança que quase ninguém parou para analisar. Um detalhe que pode ter sido a verdadeira virada de chave em sua carreira. As lesões começaram a se tornar frequentes, as polêmicas aumentaram e, de repente, o sonho de ser o melhor do mundo parecia escapar pelas mãos. Mas será que tudo isso foi apenas consequência das escolhas? Ou havia algo maior em jogo? Porque existe um outro fator, algo que ninguém nunca admitiu por completo. Algo que pode mudar a forma como você vê toda essa história. E para entender isso, precisamos olhar além das decisões dentro de campo. Precisamos entender o que acontecia fora dele. Desde o início, Neymar nunca foi tratado como apenas mais um jogador. Seu talento sempre foi visto como algo fora do comum. Mas será que, por trás de tudo isso, existia um fator invisível que poucos perceberam?
Mas até que ponto isso foi um incentivo? E até que ponto foi um fardo? O futebol sempre teve seus ídolos. Mas quantos deles tiveram que lidar com um destino escrito antes mesmo de provarem que eram capazes? A pressão era implacável. Se Neymar jogava bem, era apenas o esperado. Mas se errava, tudo mudava. Os holofotes sempre estiveram sobre ele. Mas será que alguém realmente percebeu o impacto disso? E talvez, sem perceber, essa pressão tenha influenciado cada decisão. Mas será que foi apenas uma questão de protagonismo? Ou havia algo além disso? Com o tempo, a imagem de Neymar começou a mudar. As críticas aumentaram. As comparações com outros jogadores nunca cessaram. E o que antes parecia uma ascensão inevitável, passou a ser visto com desconfiança. Mas será que isso realmente aconteceu por causa de suas atitudes? Ou será que sempre houve algo maior por trás disso? Porque existe um outro detalhe. Algo que pode explicar por que Neymar, mesmo com tanto talento, nunca ocupou o lugar que todos previam para ele. E para entender isso, precisamos olhar para os momentos mais críticos de sua carreira. O que raramente é comentado é que, ao contrário de outras lendas do futebol, Neymar nunca teve o direito de errar. Cada passe errado, cada derrota, cada atitude fora de campo era amplificada ao extremo. Mas por quê? Messi errou, Cristiano Ronaldo errou, todos os grandes erraram, mas com Neymar, a cobrança sempre foi diferente. Ele não podia simplesmente ser um jogador genial, precisava ser impecável. E talvez essa pressão tenha criado algo invisível, algo que não aparece nas estatísticas, nos números de gols ou assistências. Algo que sempre esteve ali, mas poucos se deram conta. E se no fim das contas Neymar não estivesse competindo apenas contra outros jogadores, mas contra um ideal impossível de alcançar? Olhando para sua trajetória, fica difícil ignorar um padrão. Sempre que se aproximava de seu auge, algo acontecia. Mas será que isso era uma coincidência? Ou Neymar foi colocado em um jogo que nunca poderia vencer? Agora falta apenas uma peça para completar esse quebra-cabeça. Um fator que poucos realmente analisaram, mas que pode explicar por que essa história tomou um rumo inesperado. E para entender isso, precisamos olhar para a única coisa que Neymar nunca conseguiu controlar. A verdade é que Neymar sempre esteve jogando 2 jogos ao mesmo tempo. Um dentro de campo, onde sua habilidade era indiscutível, e outro fora dele, onde as regras nunca foram tão claras. Desde jovem, colocaram sobre ele expectativas que pareciam inevitáveis, mas até que ponto esse destino foi realmente dele? Cada passo de sua carreira foi analisado, criticado, cobrado. Cada escolha foi acompanhada de uma pressão que poucos jogadores na história enfrentaram. Mas será que alguma decisão teria mudado esse roteiro? Ele sempre quis ser o melhor, conquistar a bola de ouro, levar a Copa do Mundo para o Brasil. Sempre teve talento para isso, mas nem sempre teve o controle sobre a narrativa que o cercava. Neymar nunca foi um jogador comum, e agora, com 33 anos e de volta ao Santos, o ciclo parece se fechar. Mas essa história acabou ou ela ainda pode ser reescrita? Porque no fim, Neymar nunca precisou provar que era um gênio. Neymar sempre teve talento para mudar o jogo, mas nem tudo esteve sob seu controle. As lesões, as decisões dos clubes, os técnicos, as disputas nos bastidores e aqueles malditos 4 minutos. Talvez Neymar nunca veja esse vídeo, mas se algum dia assistir, que fique claro, ele foi sim um dos maiores, o melhor da sua geração. Seu futebol fez milhões sorrirem e eu sou um deles. E no fim, o que realmente importa é que sempre foi um privilégio vê-lo jogar. E para você que assiste, deixo uma última reflexão. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música.